Boa noite, é um privilégio estar com vocês mais uma vez e nós vamos continuar nosso estudo no livro de Zacarias, né? Estamos realmente na primeira parte do livro sobre as 8 visões de Zacarias, né? E esta noite vamos estar tratando a sexta visão sobre o rolo o pergaminho que voava, né? Em Zacarias capítulo 5, versículos 1 a 4, né? E estou usando como tema, como até título deste sermão, você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. Você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. E você vai entender melhor porque eu escolhi este tema ou este título para esse sermão, tá? Uma vez eu assisti um filme curto, né? Neste filme era uma noite escura e mostrava uma mulher dirigindo o carro, mas parece que ela estava perdida e preocupada, né? Porque era muito escuro, não tinha nada ao redor, né? E de repente, né, o carro enguiça lá, fica parado e ela fica lá girando a chave, mas o carro não pega de jeito nenhum. E, de novo, não tinha nada por perto, não tinha luzes, não tinha civilização, né? E então ela desiste, pensa, não sei, não posso sair na escuridão, então ela resolve cochilar com os vidros levantados e tudo fechado, trancado, né? E ela está lá dormindo, né? E de repente um mudo sujo, né? Parecia morador de rua, aparece do lado do carro e bate no vidro, né? Da mulher, do lado do motorista, né? E a mulher leva um susto, né? E começa a girar a chave desesperadamente para ver se o carro vai pegar, né? Mas nada. Mas, felizmente, o rapaz desiste e vai embora. E ela respira aliviada, mas ela olha lá, porque as luzes, os faróis do carro estão acesos, né? E, de repente, ela vê ele voltando e ele bate freneticamente no vidro, mas não consegue falar nada, né? Mas sinalizando para ela sair do carro. E, no entanto, ela está morrendo de medo e ela se afasta ele se afasta do carro de novo, mas nesta hora ele pega uma pedra grande e vira na direção do carro e a mulher começa a gritar, né? Ela está desesperada, ela está com medo, né? E como você esperava, né? Ele quebra o vidro do lado do motorista, né? E abre a porta, a mulher grita, ela tenta se afastar o máximo possível daquele lado para o outro lado do carro, mas ele pega as pernas dela e começa a arrastá-la do carro e os dois caem juntos no chão, mais ou menos 5 metros do carro. E de repente, do nada, você se ouve o apito de um trem, né? E um segundo depois, o trem bate no carro e leva o carro para longe, né? Destruindo totalmente o carro. E os dois olham um para o outro, né? E a mulher começa a chorar de gratidão pela insistência deste mudo sujo que
fez questão de tirá-la do carro, do perigo, de salvá-la, né? E, de repente, no fundo, aquela música, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, né? Começa a tocar. E, de repente, esse curto começa a fazer sentido. Você sabe, o evangelismo nem sempre é aquela coisa ideal, bonita. Às vezes, dependendo da situação, ele precisa ser bem confrontacional, com algumas verdades até assustadoras, né? Mas se é Deus que concede o arrependimento e fé, como o Novo Testamento nos ensina, as pessoas eleitas antes da fundação do mundo vão responder sem sombra de dúvidas, e você não tem que se preocupar. A gente não tem que se preocupar com uma abordagem, às vezes, brusca, bruta, né? Como o gago, ou, desculpa, o mudo sujo precisava usar. Então, nossa mensagem hoje tem tudo a ver com isso. Você precisa tê-los perdidos antes de tê-los salvos. A gente tem tratado 5 visões, 5 das 8 visões que Zacarias teve em capítulos 1 a capítulo 4, né, semana passada. E agora, hoje, vamos tratar a 6ª visão, o rolo que voava, ou o pergaminho que voava, capítulo 5, versículos 1 a 4, tá? Essa é a primeira parte do livro que trata as 8 visões noturnas simbólicas do profeta Zacarias. A segunda parte do livro vamos abordar em capítulos 7 e 8 as 4 mensagens explicativas do Zacarias, do profeta Zacarias, né? E, por fim, capítulos 9 a 14, os 2 oráculos reveladores do profeta Zacarias. Agora vamos ler nosso texto, Zacarias capítulo 5, versículos 1 a 4, né, que vamos estar tratando nesta noite. Versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então, nas últimas 3 visões, tem a ver com juízo, sim, né? E a 6ª visão, de certa forma, também, essa do rolo que voava, né? É uma visão que é simples, severa, mas implicitamente promissora. E a gente vai ver por quê daqui a pouco. Mas você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. Eu não posso enfatizar isso, mas é muito importante. Mas a gente vai entender por que disso, né? Versículos 1 e 2, né?
o profeta fala, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava, né? Então o anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, vejo um rolo voando, que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Não sei como ele conseguiu tirar as medidas do rolo, mas essa foi a resposta dele, né? Então, de novo, o anjo de interpretação pergunta para Zacarias, como em outras visões, não todas, mas, mas o que ele estava vendo, né? Por exemplo, em capítulo 2, versículo 2, o que você está vendo, né? E Zacarias disse que via um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, né? Parece um rolo estranho devido ao seu tamanho, né? Por não ser também enrolado, como a gente normalmente espera um rolo ou pergaminho ser, e por estar voando, é claro, né? Aparentemente estava totalmente aberto, facilitando a leitura dos dois lados dele, que a gente vai ver em versículo 3, né? Mas, por acaso ou não, o tamanho do rolo é o tamanho exato do lugar santo do tabernáculo. E alguns estudiosos, por causa disso, acham que tal coincidência comunica que os julgamentos escritos no rolo estavam de acordo com a presença santa de Deus em Israel, que o tabernáculo e depois o templo representava, né? Porque, obviamente, a gente viu que tem pessoas mencionadas neste rolo, nesta visão que, aliás, na visão que estavam transgredindo alguma coisa escrita no rolo, né? E o fato que o rolo voava, ou de repente flutuava, né? Comunica a ideia de que o juízo divino poderia entrar fácil e rapidamente nas casas, que a gente vai ver no versículo 4, nas casas desses ladrões e daqueles que juravam falsamente, né? Então, continuando no versículo 3, né? Então ele me disse, né? O anjo de interpretação, né? Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Inicialmente, a gente poderia estar igualando maldição a Satanás e achar que Deus não tem nada a ver com maldição. O que é isso, né? Mas, então, surge a pergunta, Deus amaldiçoa? Claro que sim, né? Por exemplo, em Jeremias 44, versículo 22, está escrito, o Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso, a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado, como hoje se vê, né? Então Deus amaldiçoava a terra em Jeremias 44, né? Então, e continuando no versículo 3 de Zacarias, né? 5. Porque quem roubar será expulso segundo a maldição, né? Essa maldição que o rolo representa, né? O rolo que voava, né? E quem jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma maldição, né? Então, esta frase, porque quem roubar, significa alguém que transgredia o 9º mandamento, aliás, o 8º mandamento,
né? Que a gente acha inclusive eu acho que eu vou modificar isso para não esquecer, em Êxodo 20, versículo 15, que diz não furtarás, né? Não furtarás. Então, alguém que furtava, roubava, estava transgredindo a oitava lei, o oitavo mandamento. E a frase "e quem jurar falsamente" pode ser entendida como uma transgressão do nono mandamento, que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Então, dá a entender, jurar falsamente, dar falso testemunho, né? Porém, na realidade, é uma transgressão do terceiro mandamento, né? Em Êxodo 20, de novo, né? Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas por que o terceiro mandamento, né? Onde está esse jurar falsamente no terceiro mandamento? Naquela época e cultura, as pessoas acrescentavam o nome de Deus a um juramento para dar mais peso ao juramento e também comunicar mais integridade às pessoas fazendo o juramento, né? John MacArthur fala o seguinte, escreve o seguinte: usar o nome de Deus de maneira tal a trazer má reputação ao seu caráter ou às suas ações significa abusar irreverentemente do seu nome. Deixar de cumprir um juramento no qual o nome de Deus foi legitimamente pronunciado equivale a colocar em dúvida a existência de Deus, pois a parte culpada evidentemente não pensa mais em Deus, cujo nome usou para aumentar sua integridade, né? Então, jurar falsamente usando o nome de Deus é uma transgressão do terceiro mandamento, sim. E eu digo tudo isso para explicar o que eu acho que estava escrito no pergaminho, no rolo, né? No hebraico, literalmente, o que Zacarias escreveu foi: será expulso segundo este lado, de acordo com ela sendo a maldição da primeira parte do versículo 3. Né? E será expulso também, segundo esse lado, né? Este lado e agora esse lado, de acordo com ela, aliás, a mesma maldição, né? Então, na tradução, não está explícito esta frase segundo este lado, segundo esse lado, mas no original está. E então, pelo menos tinha de um lado do rolo, do pergaminho, o nono mandamento, né? E o terceiro no outro lado. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque é provável que todos os 10 mandamentos estavam no pergaminho, no rolo, e que o anjo de interpretação se focalizava a divisão dos mandamentos das duas tábuas originais de pedra. Ele queria gerar esta imagem, né? Ou, aliás, a visão gera esta imagem de os 10 mandamentos sendo escritos nos dois lados das tábuas de pedra, né? Nos tábuas originais, né? E então, enquanto o anjo destacava somente 2 mandamentos, provavelmente esses foram representativos de todos os 10, ou todos os 10 estavam lá e ele estava se focalizando esses 2 mandamentos por aparecerem bem no meio de cada lista, né,
1 a 5 de um lado do rolo e 6 a 10 no outro, né? Porque o terceiro mandamento cairia entre os outros 4 mandamentos, né? Primeiros 2 mandamentos, terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor em vão, né? E depois os outros 2 mandamentos do primeiro lado, né? Do primeiro tábua. E a mesma coisa do outro lado, com o 8º mandamento ficando bem no meio, né? E 6º e 7º antes e 9º e 10º depois, né? Então, talvez por isso tinha esta ênfase da parte do anjo de interpretação nesses 2 mandamentos, tá? Mas tudo isso para dizer que os alvos da maldição eram e são todos que transgridem as leis de Deus, né? A lei de Deus, no caso, os 10 mandamentos. Por isso, ambos Moisés, no Antigo Testamento, e Paulo, no Novo Testamento, escreveram, eu vou citar Gálatas 3:10, que cita também Moisés, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, né? Então, Paulo estava citando nesta parte, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Deuteronômio 27, versículo 26. Continuando o nosso texto de versículo 3, e a frase será expulso, dá a entender, será expulso de quê? Neste contexto, o transgressor da lei será expulso da comunidade da aliança de Israel. Mas é claro que no contexto da segunda vinda, né, não esqueçamos do nosso desafio da paisagem montanhosa, né? Quando a gente olha para a minha mão, a gente vê praticamente só uma mão, né? Mas depois, se a gente virar nossa perspectiva, a gente vê que tem uma outra mão atrás, né? E da mesma forma, com montanhas, muitas vezes a gente pode estar, da nossa perspectiva, vendo somente uma montanha, mas se a gente começar a se aproximar daquela montanha, a gente vai para um lado mais do que para o outro lado, assim, começa a subir uma montanha, e a gente vai ver que logo depois daquela montanha tem uma outra, e uma outra de repente, né? Então, esse é o desafio da paisagem montanhosa, e nesse caso tem uma aplicação imediata ao contexto imediato, contexto de Israel naquela época, de Zacarias, né? Mas também pode ter, e tem uma aplicação à segunda vinda, pelo menos, mas eu vou argumentar daqui a pouco que tem uma aplicação na primeira vinda também, mas que o transgressor da lei será expulso da presença santa de Deus. Isso vai acontecer no dia do grande juízo. Em Mateus 7:23, nós temos Jesus falando para pessoas que se achavam crentes, mas não eram, e ele falando para essas pessoas, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, né? Então, essa maldição, essa questão da ser expulso da presença santa de Deus ia acontecer, né, em Israel naquela época, né?
ser expulso da comunidade de Israel, né? Mas também na segunda vinda de Cristo, no grande juízo, pessoas serão expulsos da santa presença de Deus por causa das suas iniquidades, né? Ok, continuando com as consequências por desobedecer à lei. Versículo 4, né? Continua, né? A visão continua. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o Senhor dos Exércitos está falando. E a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ele ficará nessas casas e consumirá, ela ficará, aliás, nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. De novo, Deus amaldiçoa sim, né? E este versículo nos lembra da cena do livro de Êxodo sobre a primeira Páscoa, né? Eu vou ler essa passagem, Êxodo 12, versículos 21 a 23, né? Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los, né? Mas como já sabemos, o Senhor permitiu que o destruidor entrasse na casa dos egípcios para matar seus primogênitos por causa da arrogância do faraó que afrontava o Senhor dos Exércitos, né, com a sua teimosia, né? A atitude do faraó é um ótimo exemplo da essência do pecado que pode ser resumida na palavra idolatria. Em vez de deixar Deus ser Deus, o faraó insistiu em se manter no lugar de Deus no lugar de Deus, né? Pela sua teimosia, como eu já falei, assim se tornando seu próprio Deus, né? E nesta maneira, ele transgrediu os primeiros 2 mandamentos de não ter outros deuses além do verdadeiro Deus, né? E de não fazer imagens, né, desse Deus. Nesse caso, ele mesmo criou uma imagem, ele era a imagem de Deus, né, do seu Deus, né? Então, por isso, Deus o puniu e, portanto, puniu o povo dele. E por isso Deus pune o pecador, né? Provérbios 3:33 fala: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Porém, a morada dos justos ele abençoa. Não sei se você reparou quando eu citei Provérbios 33, mas vocês repararam o contrário nesse versículo, né? Eu citei esse versículo para enfatizar a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, né? Que o Senhor está confirmando aqui em Zacarias 5, versículo 4, né? Mas também nós temos uma coisa a mais em Provérbios 3:33. A morada dos justos, ele abençoa. Poxa, que bom, né?
não é só notícias ruins, não são só notícias ruins aqui. E eu creio que esta ideia está implícita em versículo 4. Se quiser ser abençoado, segundo Provérbios 3:33, você tem que ser justo, né? Terá que ser justo. A morada dos justos, ele abençoa, né? Mas a Bíblia diz, não há justo, nenhum sequer em Romanos 3:10, né? Então, como evitar a maldição divina? Jesus, é óbvio, né? Jesus. 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aliás, enquanto nosso pecado foi colocado em Cristo lá na cruz, e o texto fala que ele foi feito pecado, se tornou pecado, né? Então, enquanto isso acontecia, a justiça de Cristo foi imputada a todo cristão, né? Houve uma troca, né? Nosso pecado foi para Cristo e a justiça de Cristo veio para nós, né? E só assim ficamos justos, justificados e, portanto, podemos fugir da maldição eterna de Deus. Romanos 8:1, uma grande promessa que nos conforta. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E voltando para a 10ª praga de Êxodo 12, Jesus é a solução da injustiça do pecador arrependido por ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou também nosso Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro que os israelitas sacrificaram e cujo sangue eles usaram para se proteger do destruidor, era o sangue do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, de Jesus. Por isso, 1 Coríntios 5:7 fala: joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro Pascal, gente. Foi pré-anunciado, né, em Êxodo 12, né, mas é claro que isso estava nos apontando, nos direcionando para o Messias que estava por vir, né, ele estava pré-anunciando o Messias que estava por vir para os israelitas, né. Agora, pensando de novo em nosso desafio da paisagem montanhosa, é claro que o Messias não tinha chegado ainda quando Zacarias teve a 6ª visão, né? Como ele não tinha chegado ainda em Êxodo 12 também, mas mesmo assim havia salvação daqueles que olhavam para o Messias como Salvador. A salvação da ira de Deus tem sempre sido pela graça mediante a fé. Isso é fundamental e permeia toda a Escritura, ambos os testamentos, né? Por isso Abraão é chamado o pai da fé e foi justificado pela fé, baseado na sua fé. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça, né? Mas Abraão creu no Senhor, mas
exatamente em qual aspecto do Senhor, né? Well, no contexto de Gênesis 15, ele acreditou nas promessas do Senhor, de Deus, a respeito da terra que ele herdaria e o número dos seus descendentes, né? Mas será que ele acreditou na promessa de Gênesis 3:15, por exemplo? Porque isso, obviamente, eram centenas de anos depois, né? Gênesis 3:15 fala da promessa de Deus de que a semente da mulher viria e solucionaria o problema do pecado, né? Ele fala, porém, Deus falando para a serpente, para Satanás, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aliás, a vinda do Messias, seu sofrimento, sofrimento mencionado aqui, né? O Evangelho tem esses ingredientes, né? O Evangelho é resumido em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, fala que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, deixa claro que a morte e a ressurreição de Cristo foi profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento, né? As Escrituras daquela época eram ainda o Antigo Testamento, né? Enquanto o Novo Testamento estava ainda sendo escrito, né? Então, a vinda do Messias, seu sofrimento, mencionada aqui, que ele seria ferido, né? O seu calcanhar seria ferido, sua ressurreição, que essa ferida, por ser no calcanhar, não seria fatal, obviamente no sentido eterno, né? E a sua glória, ele venceria Satanás, né? Ele sobressairia Satanás, né? Isso foi prometido por Deus, né? Em Gênesis 3:15 claramente. Então, e também temos o episódio, claro, depois de Gênesis, depois da promessa, né, em Gênesis 15, né, que resultou na justificação de Abraão, né, a crença dele nas promessas de Deus, né. Depois disso, 7 capítulos depois, temos o episódio do Cordeiro, em versículo 22, capítulo 22, o episódio do Cordeiro que substituiu Isaac na morte para reforçar na mente de Abraão o papel do Messias que estava por vir no Evangelho que ele acreditava, né? Então, eu creio que, por isso, que todas as promessas de Deus, especialmente as do Messias, foram objetos da fé, tanto de Abraão quanto de todos os salvos do Antigo Testamento, os que aparecem, por exemplo, na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11, né? E fé nas promessas de Deus, especialmente na promessa de Gênesis 3:15, resultava na justificação do crente do Antigo Testamento, né? E até Abel, logo no início de Gênesis, entendia a importância de um sacrifício sangrento e a morte de um substituto, né? Em vez dele, um animal, né? Então, isso é visto pelo sacrifício que ele fez e que agradou a Deus. Então, por isso ele foi justificado pela fé e aparece
também na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, versículo 4. Então, tudo isso para demonstrar que as más notícias da sexta visão se aplicava à situação dos judeus daquela época, sim, para motivá-los a buscar a salvação e a justificação num Deus amoroso e misericordioso que poderia justificá-los baseados na sua fé na primeira vinda do Messias, né? Eles estavam olhando para frente, né? Olhando para o que estava por vir. E, de novo, esta vinda envolveria, esse evangelho que eles acreditavam envolveria seu sofrimento, sua ressurreição e sua glória. Mas, como já vimos, há outras montanhas nesta paisagem, né? Tem uma segunda montanha que trata a primeira vinda e vai ter uma terceira montanha que vai tratar também da segunda vinda e o reino milenar do Messias. Mas vamos falar sobre a primeira vinda. Jesus cumpriu todas as profecias ou promessas de Deus a respeito do Messias e seu sofrimento, né? Por exemplo, uma profecia a respeito do sofrimento do Messias, a gente acha em Isaías 53:5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados, né? Também as promessas, as profecias a respeito da sua ressurreição, temos uma em Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, né? E por isso Jesus precisava ser ressurreto dentro dos dias que ele ressuscitou, para não sofrer corrupção do seu organismo, né? E a sua glória, Isaías 9:6, para mim, fala claramente sobre a glória de Jesus, do Messias, sendo cumprida em Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E como eu falei, tem uma terceira montanha, que seria a segunda vinda e o reino milenar do Messias, aliás, de Jesus. É óbvio que naquela época, no futuro, né, o sofrimento e a ressurreição já teriam acontecido, né? Mas a glória de Jesus Cristo será vista nos seus castigos e na sua vitória final sobre Satanás, o anticristo e todos os seus colaboradores humanos, né? E demoníacos, né? Sem falar no juízo final também, de Apocalipse 20, né? Mas haverá mais duas manifestações da sua glória durante o milênio como rei e, é claro, na Nova Jerusalém, né? E todos que invocam o nome de Jesus como Senhor e Salvador vão participar nesse reino milenar e, é claro, na Nova Jerusalém por toda a eternidade. E por isso nós precisamos verificar se somos crentes de verdade ou não, para que nós possamos nos beneficiar do Cordeiro Pascal, em vez de enfrentar o destruidor, aliás, em nossas casas, em nossas vidas, né?
E eis a mensagem da sexta visão. Né? Foi um pastor batista, eu tenho que atribuir meu tema, o título deste sermão, a um pastor batista do oeste do estado de Texas, nos Estados Unidos, que disse: você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos, tá? Então vamos aplicar esta passagem. A primeira parte, aliás, a primeira aplicação, eu tenho 3. A primeira parte, né, tem a ver com a receita salvífica. E a parte da receita salvífica, a pessoa precisa, de certa forma, seguir para ser salvo, é o arrependimento. Né? Jesus falou na sua primeira pregação pública: arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Então, você chegou ao ponto de virar do pecado para Deus? É o que o arrependimento significa? Se não, talvez você teve algum tipo de experiência religiosa, mas se você não se arrependeu, não foi uma conversão, não. E você está ainda sob a ira de Deus, e eu te digo isso por causa do ditado desse pastor batista, né? Você precisa tê-los perdidos antes de tê-los salvos. Eu estou falando isso para que você se sinta perdido, para que você possa ser salvo depois de para que você solucione esse problema, né, em Cristo. Pense nisso, não seja uma dessas pessoas que vão levar um terrível susto quando Jesus dirá: eu nunca conheci você, afaste-se de mim, você que pratica o mal. Em Mateus 7:23. Segunda aplicação, né, para você que tem certeza do seu arrependimento e fé, e para que você saiba que você jamais será condenado. Você está em Cristo. Mas, cuidado, não abuse a graça de Deus, tá? Uma pessoa que pensa assim: porque eu sou salvo e não há nada que eu possa fazer para perder minha salvação, por que não fazer alguns desvios de vez em quando, né? Tal pensamento é pensamento de ímpio, pensamento de alguém que não seja salvo de verdade, um falso convertido. Então, cuidado, enquanto ter certeza da salvação pode ser um grande conforto, uma grande bênção para o crente de verdade, jamais deveria confortar o falso convertido. Não coloque seu conforto no fato que você não vai ser condenado, se você talvez esteja querendo abusar isso, porque você não é salvo e você será condenado, tá? E terceira aplicação, e não esqueçamos do nosso tema, né? Você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. Aliás, usemos a lei de Deus para ajudar as pessoas a entenderem por que são condenadas e, portanto, têm uma necessidade de um Salvador. Não tem que ser de forma acusatória, né? Pode usar perguntas como, por exemplo, você se considera ser uma boa pessoa? Posso fazer algumas perguntas baseadas na lei moral de Deus para ver se você seria uma boa pessoa segundo os padrões dele? E presumindo que a pessoa diga sim, né? O nono mandamento proíbe o falso testemunho, a mentira, né? Você já mentiu? E você vai fazendo perguntas baseadas nos 10 mandamentos, né?
já furtou alguma coisa, pegou uma coisa que não lhe pertencia, já olhou para uma outra pessoa para desejá-la sexualmente, que é a transgressão do sétimo mandamento, não adulterarás, né? Porque Jesus falou que isso é o adultério, né? Olhando, só o olhar desejosa, né? Então, você já mentiu? Então, depois você pode fazer uma... qual é a palavra? Você pode avaliar os resultados, né, da pessoa, começando com se a pessoa já mentiu, já admitiu isso, que todo mundo deveria admitir. Então, você pode falar, Apocalipse 21:8 fala que todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo. E o fato que, segundo os padrões de Deus, você não é uma pessoa boa suficientemente para entrar no céu, isso preocupa você? Sim ou não, né? E se a pessoa dizer sim, você sabe o que Deus fez para que você não fosse para o inferno? E é assim, usando a lei, usando as más notícias, deixando a pessoa perdida, né? Você então agora entra com as boas novas para que a pessoa possa ser salva, né? Você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos, tá? Eu quero ler um texto de um pastor chamado José Edson, da Assembleia de Deus. Havia 2 amigos de infância, criados no mesmo bairro. Um era estudioso, responsável e pensava no seu futuro. O outro não se importava com seus estudos, não valorizava a ética, nem se importava com seu futuro. O primeiro, sempre que podia, ajudava seu amigo quando algo lhe faltava, aconselhava a agir bem e procurar ser sociável, mas este amigo não queria saber do modo de vida do seu amigo e sempre se metia em encrencas de adolescentes, né? Passaram os anos e o jovem centrado e estudioso prosperou nos seus estudos, fez pré-vestibular para estudar direito e passou, se formou e começou a estudar para seguir a carreira de magistrado e passou. Tempos depois, o rapaz que não queria saber de estudar se comprometeu com traficantes e ladrões, foi preso e teve que comparecer diante do juiz para receber a sua sentença. E quem estava diante dele para julgá-lo foi o seu amigo de infância. Por isso, ele acreditava que seria absolvido por ser amigo do juiz. Foi condenado à prisão com uma justa sentença. Aquele que era seu amigo e que sempre lhe ajudava agora o estava condenando. A tendência humana sempre foi tirar proveito de tudo, até do mal que faz. Ele sempre procura ser beneficiado, mesmo sabendo que não lhe é cabível. Por isso, a tendência de subornar, corromper, aliciar, comprometer alguém tem sido uma prática entre os maus e aproveitadores políticos. Para depois, ao ser condenado, espera ser beneficiado pelo aliciamento que fez. Mas nem sempre é assim. A partir do momento que esses políticos se deparam com uma pessoa justa, responsável, o corrupto fica escandalizado, surpreendido por não encontrar respaldo nem benefício para sua falcatrua, aliás, e é condenado. O juiz que absolve é o mesmo que condena.
A arma que defende é a mesma que mata. A terra que produz o alimento para o homem é a mesma que o destrói com os seus terremotos. O mesmo homem que edifica é o mesmo que destrói. O mesmo que preserva o amor, a amizade e a vida é o mesmo que odeia, destrói e mata. O mesmo animal feroz que é domesticado, de repente usa sua violência natural. Deus é o grande benfeitor da humanidade. O salmista disse: todos esperam de ti que lhes des o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Isso era Salmo 139, 27 e 29. Existem os que creem que Deus sempre é bom em tudo, até para os que amam praticar o mal. Mas, na verdade, o Deus que abençoa é o mesmo que amaldiçoa. Vou repetir. O Deus que abençoa é o mesmo que amaldiçoa. O mesmo Jesus que veio ao mundo como Salvador da humanidade, resgatador dos oprimidos, é o mesmo Jesus que virá como juiz para julgar e condenar todos os que não creram e nem aceitaram a sua salvação, antes tiveram prazer na iniquidade. Nos mostra a Bíblia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu acabei de ler João 3, 18 a 21. O que você espera de Deus, Criador de todas as coisas? Um Deus que te receberá com alegria por tua fé e obediência, a sua vontade, com um coração sincero, quebrantado e arrependido, ou um Deus que te rejeitará por toda a eternidade por amares mais as coisas do mundo e o pecado. Pense nisso. Você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. Vamos orar para encerrar. Deus, eu te agradeço por tua palavra, eu te agradeço por esta advertência nesta visão. Era uma advertência para aquele povo daquela época, é claro, mas continua sendo uma advertência porque fica transcendente, fica acima do tempo, porque lida com a tua lei moral que é eterna, que procede da tua natureza, Pai. Então, Pai, eu peço que esse sermão, esta palavra possa gerar uma autoavaliação, uma reflexão em cada ouvinte, cada participante, e que aqueles que não têm certeza da sua salvação possam fazer questão de se arrepender e crer no Evangelho, em Jesus, para ser salvos mesmo, e que a gente possa também usar a gente pode tirar conforto do fato que especialmente aqueles que são salvos, possam tirar conforto do fato que são salvos, não serão condenados nunca, jamais, e anunciar isso, pregar isso para as pessoas ao nosso redor, Pai, realmente entendendo que
as boas notícias, as boas novas precisam ter explicadas no contexto das más notícias, Pai. Então eu peço que isso aconteça nas pessoas assistindo esta pregação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês ao longo da semana e até domingo que vem, se Deus quiser. E não esqueçam, você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. Você precisa tê-los perdidos para tê-los salvos. Amém. Boa noite.